Oi gente, eu sou o João Vitor, sou o Cobra Letrada e hoje eu vou fazer um vlog lendo livros de Natal. Bom, estamos nos aproximando do Natal, inclusive quando esse vídeo ir ao ar, eu acho que deve faltar no máximo 5 dias pro Natal, então vai ser bem pertinho, né, do dia em que a gente comemora o Natal. E todo mês de dezembro eu tenho esse costume de ou trazer indicações de livros de Natal que eu já li e amo, ou fazer essa espécie de vlog lendo e conhecendo em tempo real livros e histórias de Natal. E esse é um vídeo que eu gosto muito de fazer porque foi um dos primeiros vídeos que eu fiz na história do canal. Porque pra quem não sabe, o canal nasceu dia 6 de dezembro, inclusive completamos 3 anos de Cobra Letrada. Fico muito feliz que depois de 3 anos eu ainda tô aqui gravando vídeo, muito conteúdo pra vocês e que vocês estejam me acompanhando mesmo depois de 3 anos. Então eu fico muito feliz. Então muito obrigado pra quem me acompanha desde lá o início e também pra quem me acompanha, sei lá, desde um mês atrás. Muito obrigado por você estar aqui assistindo esse vídeo. Eu comecei bem nessa época de final do ano e eu acho que o segundo ou o terceiro vídeo da história do canal foi justamente um vídeo de indicando histórias de Natal. Então, desde então, eu tenho essa tradição de todo mês de dezembro fazer um vídeo com essa temática. E aí eu tava pensando, tá, esse ano eu quero muito fazer um vlog, porque eu tenho vários livros aqui de Natal, eu sei que nessa época do ano também são lançados novas histórias de autores independentes que eu gosto demais, né? Então eu queria reunir as que eu mais estava com vontade para ler de fato. E o pontapé, na verdade, foi com essa história aqui, ó, Se Ela Fosse Minha, da Alison Cotran. Eu recebi esse livro super recentemente, inclusive eu mostrei ele no último vídeo de unboxing que teve, vou deixar linkado aqui pra vocês irem lá assistir depois. E aí, eu não tava esperando que eu fosse receber esse livro aqui, não sabia que era de Natal, e daí eu pensei, pronto, esse aqui então é o meu pontapé pro vídeo, né, pro vlog de lendo livros natalinos, mas eu não vou lê-lo agora, mas sim quero ler ainda neste vlog. Então quando chegou eu pensei, tá, então agora eu preciso fazer a curadoria aí dos livros e botar pra quebrar, né, e começar a ler de fato. Porém, viajei pra Argentina, passei aí uma semana fora, e não consegui ler absolutamente nada. Só que na volta pro Brasil, eu num voo de 2h30, não tinha nada pra fazer, pensei, vou pegar um livro aqui no Kindle. E para minha sorte, tinha alguns livros de Natal ali. Então eu já li o primeiro livro de Natal desse vlogzão aqui natalino, e esse eu não tava nem esperando, não estava nos meus planos, que é Duke e Oliver Estão Perdidos no Natal. Eu lembro que eu peguei esse livro naquela promoção do Exploda Seu Kindle, sabe? Tava um monte de e-book em promoção e gratuito, não lembro se estava gratuito ou se estava em promoção, mas eu lembro que eu peguei naquela época. E eu peguei porque eu já queria ler outro livro desse autor, que é o Jonathan Nilson, que é alguma coisa de Paris, que eu amo Paris, eu amo a França, né, como vocês sabem, então eu queria muito ler esse outro livro, vi que ele tinha um especial de Natal, peguei, já pensando em ler nesse final de ano, mas nem lembrava mais que tinha no meu Kindle, fui lá e li. Super rapidinho, li no voo completo e me diverti horrores. Não foi um livro que eu amei. Tem algumas coisinhas ali que eu tive alguns probleminhas, mas, num geral, foi um livro que eu gostei bastante. Aqui, como o próprio nome diz, né, Duke e Oliver estão perdidos no Natal, a gente vai acompanhar o Duke e o Oliver, que são dois melhores amigos. O Duke é apaixonado por moda e ele ajuda a tia dele num negócio de roupas. Então, assim, tem tudo, ele respira moda, ele respira roupas, etc, né? Já o Oliver trabalha na pousada da família dele, ajudando ali a dobrar lençol, arrumar quarto, essas coisas assim. E eles se conhecem desde a época do colégio e são muito próximos, tipo, inseparáveis. Eles são muito amigos. As famílias também são muito próximas e tal. Então, assim, é aquela amizade que você olha e você já vê os brilhinhos nos olhares de cada um quando eles estão juntos. E eles se veem todo dia, e tal. Até que o Duke precisa fazer uma viagem na véspera de Natal pra entregar uma encomenda de roupa que a tia dele, né, fez pra uma senhora em outra cidade. Daí a tia dele
fala, vem cá, você precisa fazer essa encomenda lá na outra cidade, tô com um pouco de medo porque tá tendo uma nevasca aí, né? Mas não tem outro jeito, a gente precisa entregar isso com urgência antes mesmo do Natal. Então a única solução, a única alternativa é você ir nessa viagem. Eu te empresto o carro, você vai lá, vai durar no máximo aí umas 12, 14 horas, você vai, entrega, dorme lá na cidadezinha pra não pegar a madrugada na estrada e depois volta. Daí ele fala, tá, posso até ir, mas com uma condição, o Oliver tem que ir comigo. Daí eles fazem todo um auê, o Oliver acaba indo com ele de fato, e aí eles vão vivenciar a primeira viagem juntos da vida deles, porque assim, eles sempre foram criados, né, nessa cidadezinha do interior, e nunca saíram dessa cidade, assim, para muito longe, e muito menos fizeram uma viagem sozinhos. Então, por mais que fosse ser menos de 24 horas, eles estavam lidando com aquilo como se fosse uma viagem real. Só que isso dá muito errado, porque coisas vão acontecer e, como o título já diz, eles vão ficar perdidos. E aí é óbvio que se você só vê a capa e só ouve essa sinopse, o que você pensa? Que é óbvio que vai ter um romance, né? Porque a gente já sente os olhos brilharem deles só olhando um pro outro. Fora que, antes mesmo deles viajarem, acontece algumas cenas ali que a gente pensa, essa amizade pode dar algo mais, porque um sente atração física um pelo outro, e aí fica tipo, não, ele é só meu amigo, eu não posso sentir isso, tal. Então é claro que nessa aventura que eles vão ficar perdidos, eles vão se aproximar e eles vão entender que alguns sentimentos deles são muito mais profundos do que eles possam imaginar. Então eu acabei gostando muito porque, gente, é um romancezinho super clichê, mas ao mesmo tempo super bonitinho de dois amigos que caem na real, que amam um ao outro. Então, assim, é o meu estilo de história preferido da vida, de Friends to Lovers. Eu não gosto de Enemies to Lovers, eu gosto de Friends to Lovers. Então, pra mim, muito bonito mesmo. E tem várias cenas hot, e eu não estava esperando, até por conta da capa fofinha, eu definitivamente não estava esperando. Eu tava andando no avião, assim, ó, o meu Kindle. Ainda mais que eu tava de noite, então o brilho do Kindle dava pra qualquer pessoa que tava do meu lado ler. E eram várias cenas, assim, mais 18 mesmo, né? Então, eu não tava esperando por isso, foi também um ponto que eu gostei muito, mas, principalmente no início do livro, tem algumas cenas que pra mim pareceram um pouco mecânicas demais, um pouco forçadas, sabe? A interação entre os dois personagens, a interação com as tias, né? Aliás, com a tia do Duke, com a família do Oliver. Então, alguns diálogos foram difíceis de engolir. Mas, quando eu adentrei de fato na história, a história fluiu, a história foi bonitinha, me deu um abraço quentinho. O final é lindo, lindo. Tem um plotzinho ali, um plot twist no final que é de abraçar o coração também. Então eu acabei curtindo bastante, mas não amei. E por isso eu dei 3 estrelas e meia. Mas se você quer ler uma coisa bonitinha, calorosa nesse final de ano, com essa temática de Natal, eu recomendo sim Duke e Oliver Estão Perdidos no Natal. E bom, falei pra vocês que eu já tinha pensado em outros livros, né? Então eu quero muito ler um conto gay de Natal do Felipe Fagundes, até porque é o livro do meu clube do livro desse mês, né? Que é o Clube das Cobrinhas. Então esse obrigatoriamente eu já teria que ler, então óbvio que eu vou enfiar aqui nesse vlog. Quero muito ler o Se Ela Fosse Minha, da Alison Cotran. Quero muito ler o lançamento do meu amigo Alisson. E também quero muito ler Os 12 Dias de Dash e Lily. Eu já li o primeiro livro, que é o Caderninho de Anotações de Dash. Não lembro. Caderninho de Desafios de Dash e Lily. É o primeiro livro que até virou série da Netflix, super fofa, inclusive super indico pra essa época de final de ano. Eu adorei, só que eu não li o segundo ano passado, então vou lê-lo agora e é esse que vou ler de fato agora. Vou pegar pra ler já e no próximo take já vamos ver o que eu achei dessa continuação, porque o primeiro eu adorei. Eu acho que eu dei 4 estrelas e meia ou 4 estrelas, eu gostei bastante. Bom, gente, terminei Os 12 Dias de Dash e Lily. Tá até um pouco, assim, engraçado eu gravar esse take aqui pra falar desse livro. Por quê? Porque aqui a gente tem muito a vibe do Natal norte-americano, todo mundo usar casacos e nevar. Por mais que aqui a personagem, a Lily, ainda fale um pouco sobre aquecimento global, porque não tá tão frio como ela esperaria que estivesse,
estivesse, né? Mas ainda assim tá um pouco frio e tem todos aqueles clichês norte-americanos e enquanto eu tava lendo, eu tava derretendo, inclusive agora estou derretendo com um calor de quase 40 graus do Rio de Janeiro, né? De dezembro no Rio de Janeiro. Então, assim, um pouco sofrido ler uma realidade em que eu queria estar vivendo, ao mesmo tempo que estou numa realidade completamente oposta, né? Mas vamos lá. Eu gostei bastante, me diverti bastante com esse livro aqui, mas eu acho que eu ainda prefiro o primeiro. Porque o primeiro tem muito aquela magia do romance florescendo nos dois, né? Não sei se vocês conhecem a história do primeiro, mas eles têm um caderninho vermelho, um Moleskine, que eles vão ficar trocando os dois, né? O Dash e a Lily. Eles ficam trocando mensagens em vários pontos específicos de Nova York, que são pistas, né? Que eles vão seguindo até chegar na pista final e tal. Eles se conhecem e, enfim, ficam juntos e tal. Então, conforme a gente vai acompanhando a história, a gente vai torcendo pra que realmente eles fiquem muito felizes, que dê tudo certo no final, porque eles se merecem e coisas do tipo. Aqui, a gente já começa um ano depois, na época do Natal também. Eles estão juntos há um ano, mas se você acha que tá tudo muito feliz, né, já que eles já estão há um ano juntos, você se engana. Por quê? Porque eles estão na pior fase do relacionamento possível, assim, que a gente possa imaginar na nossa vida. Porque eles quase não se falam mais, eles não acham até que não amam mais um ao outro. Tá bem complicado. E aí, assim que eu comecei, eu fiquei, gente, como assim? Esse é o casal que eu torci tanto lá no primeiro livro? O que aconteceu? Aí a gente vai ter flashbacks do passado e vai entender o que aconteceu na vida da Lily, que aconteceu muita coisa negativa, né, nesse ano aí, e como que isso afetou o relacionamento dos dois. Então, o que a gente vai acompanhar aqui é justamente essa tentativa de reaproximação dos dois, que não vai sair tão bem quanto a gente imagina, tá? A Lily, eu acho a Lily muito teimosa, muito cabeça dura aqui. Ao mesmo tempo que o Dash também é um bunda mole. Tudo aqui se resolveria se os dois tivessem uma conversa sincera um com o outro. Assim. Se os dois simplesmente dialogassem entre si, não existiria esse segundo livro. Por isso que eu acho que eu me diverti muito mais no primeiro do que nesse. Ainda assim, gostei do drama, principalmente da Lily e tal. Mas como eu sou um boiolinha que gosta muito de romance, aqui a gente não tem tanto isso, né? A gente tem, sei lá, 70% do livro são eles brigados e só pensando consigo mesmo que queria que o relacionamento deles tivessem dado certo. E os outros 30% que é de fato fazendo alguma coisa pra reverter essa situação, sabe? Então eu prefiro histórias em que dá tudo certo, que o romance é fofo e caminha, etc, sabe? Então por isso que eu acabei dando 3 estrelas e meia pra esse daqui, mas me colocou aí num clima de Natal, né? Num clima de Natal que não viverei, continuarei aqui no calor do Rio de Janeiro, mas tamo aí. Então, pra continuar e pra trazer mais pra uma realidade brasileira, eu vou pegar pra ler um conto gay de Natal do Felipe Fagundes, que eu falei pra vocês que é o livro do mês do meu clube, o Clube das Cobrinhas. Inclusive, se você tem interesse em participar, eu vou deixar o link aqui no box de descrição. Todo mês a gente lê um livro de um tema diferente, a gente sorteia, inclusive a gente faz sorteio de livros também, cada mês um apoiador ganha um livro diferente. Agora em janeiro a gente vai começar o ano com todo vapor. Então se você tem interesse de participar de um clube do livro, de uma leitura coletiva, vem pro Clube das Cobrinhas. E agora vou ler um conto gay de Natal. Bom, pessoal, li um conto gay de Natal e também li outro conto. Eu li Memórias de um Natal, do Alisson Fagner, que eu falei lá no início, que eu também ia ler. Por quê? Porque eu tava sem dormir, não tava conseguindo dormir ontem de noite. E aí eu peguei pra ler um conto gay de Natal, li super rapidinho, pensei, preciso ler alguma outra coisa a mais. Daí eu até ia pegar algum livro físico, só que, né, tava tudo escuro, precisava ler alguma coisa no Kindle. Daí resolvi pegar logo Memórias de um Natal e foi a melhor coisa que eu fiz. Mas vamos começar com o conto gay de Natal do Felipe Fagundes. Eu estava com bastante expectativa, porque eu gosto muito de gay de família, não sei se vocês já leram, mas tem até vídeo aqui no canal, desde a época que era só um conto na Amazon, né, que ele tinha publicado de forma independente, aí depois eu li o livro publicado pela Paralela, adorei também, com algumas ressalvas, mas adorei, então eu tava com muita expectativa, porque gay de família, pra mim, é uma das melhores histórias, assim, que
que a gente tem atualmente. Eu acho super divertida, super engraçada. E agora tem uma história de Natal ainda mais meio que baseada ali em Charles Dickens, né? Que é uma versão gay do conto de Natal do Charles Dickens. Eu achei, assim, sensacional essa ideia. E eu acabei gostando bastante, mas tiveram alguns poréns que não me deram aquele tchan, sabe? De, meu Deus, que conto perfeito. Aqui nessa história, a gente vai acompanhar novamente o Diego recebendo uma ligação indesejada do irmão. O irmão dele, ele até fala que só liga pra ele ou no Natal ou quando ele quer pedir algum favor. Que nem da última vez em Gay de Família, que o irmão liga pra ele pedindo o favor de ser babá dos filhos dele, né? Durante, acho que é um final de semana. Ele acaba topando e tal, porque envolve bastante dinheiro e ele tá precisando e tal, ele não vai negar dinheiro. Então agora ele pensa, tá, estamos perto do Natal, então talvez seja isso, mas também pode ser que ele esteja querendo algum favor. Então ele não atende logo de cara, e aí fica ali atentando, até que ele desiste de ignorar o irmão e atende o celular, e o irmão dele pede um outro favor. Só que dessa vez não é pra ser babá das crianças, é pra ser Papai Noel das crianças, numa festinha ali que vai ter na escola das crianças. E ele fica assim, você está doido? Claro que eu jamais seria Papai Noel, até porque ele não gosta muito do Natal, ele tem um certo histórico com o Natal, né? Então ele fica assim, jamais desista. Aí coisas acontecem, porque quem já leu um conto de Natal do Charles Dickens sabe que o cara é visitado por um fantasma ali, um espírito de Natal, se eu não me engano, que vai mostrar algumas coisas pra ele meio que entender qual que é o espírito do Natal, né? E meio que amolecer o coração dele. E a mesma coisa, então, vai acontecer com o Diego, né? E aí ele vai visitando algumas coisas que ele fez nos natais passados, qual é a raiz dessa aversão pelo Natal que ele tem e tudo mais. E isso é bem legal. Mas aí mora também o motivo pelo qual eu não amei esse livro. Porque assim, é super divertido e isso é de bater palma, porque o Felipe Fagundes mais uma vez entregou um livro que é de fazer você gargalhar. É simplesmente sensacional, assim, de engraçado, divertido, várias referências maravilhosas que não cansam a leitura e tal, muito pelo contrário, traz a gente mais pra perto do personagem. E aí eu posso ser massacrado, porque eu não vi absolutamente ninguém falando isso, mas é uma coisa que eu também sinto desde Gay de Família, que às vezes a moral da história, ela vem muito mais com um sentido negativo pra cima do personagem principal, do Diego, do que pro externo dele, do que pro irmão ou pros pais do Diego. E aqui, especificamente, a moral da história fez com que ele se tocasse de algumas coisas e meio que se culpabilizasse por algumas coisas que ele fez, né, daí durante toda a vida dele, especificamente na época do Natal. Pra mim, óbvio que tiveram algumas coisas ali bem erradas, né, bem moralmente erradas. Mas tudo isso tem uma raiz muito mais profunda que começa com a intolerância, com o preconceito e com a forma com que a família dele trata ele, né? Tanto tratou na infância como trata até hoje. Então eu acho meio complicado a moral da história culpabilizar o personagem principal, já que ele é o personagem principal, e aí ele vai meio que tocar na consciência e tal, né? Pelo espírito do Natal e tal. E a gente não ter espaço pra ver a gravidade, né? Do porquê que ele se tornou essa pessoa. Porque a gente conhece um pouco, tem uma cena muito tocante, muito sofrida, que eu fiquei até um pouco emocionado, assim, lendo, mas eu achei que foi só aquilo ali, sabe? Desse background, dessa raiz do problema. Não teve nada além disso. E pra mim, acho que isso pecou um pouco. Eu pelo menos, fiquei um pouco incomodado no final, como que ele simplesmente sorri olhando os sobrinhos e pensa que aquilo ali pode ser meio que uma esperança no fim do túnel. E de fato pode sim, mas tem buracos muito mais embaixo ali com relação ao irmão dele, que até hoje tem um problema com ele, com relação à cunhada, que nem olha na cara dele, com relação aos pais, jogaram ele pra fora de casa e que nem olham na cara dele também. Então eu acho que essa
parte, né, esse ponto pecou um pouco, então eu acabei não gostando tanto, assim, da moral da história, né, no final. E isso me incomodou, então eu acabei dando 3,5 estrelas, mas é sim um livro muito divertido, como eu falei, né. Então, quando eu terminei, eu pensei assim, tá, quero ler alguma coisa de Natal e tal, já eu peguei pra ler esse Memória de Natal do Alisson, porque eu já queria, e também porque eu sabia que era um romance aquele ano, né, e sabia também que tinha hot. Daí eu pensei, então essa aqui pode ser uma experiência completamente oposta, né, de um conto gay de Natal, e foi, e eu amei. Esse eu dei 5 estrelas e eu aclamei, eu adorei. Aqui a gente vai acompanhar o Aleph. Ele acabou de sair da ceia, assim, ele basicamente fugiu da ceia na noite de Natal, né, na véspera de Natal, aliás, porque ele discutiu com a família dele, porque eles são extremamente intolerantes e, assim, religiosos e tal, então, teve ali aquele momento super incômodo, típico da noite de Natal, sabe? Então ele resolve fugir, vai pra um bar, tomar todas e esquecer um pouco daquilo que ele acabou de viver. Só que, chegando no bar, quem que ele encontra? Quem que chega logo depois dele? O ex dele, João Carlos. E aí, que coisa maravilhosa, né? Encontrar o ex, que inclusive foi um ex, assim, que teve uma relação bem impactante, na verdade, não era qualquer ex, não era um ex-ficantezinho, era um ex que teve uma importância muito grande no passado do Aleph, né? Então, ele fica assim, nossa, essa noite não podia piorar. E o João Carlos, né, esse ex, ele também chega querendo super conversar e pagar bebida pra ele e tal. E ele é super reativo, até um pouco escroto da parte dele, porque ele trata bem mal o João Carlos. Só que, enfim, ele cede, né, ele abaixa um pouco a guarda dele, eles começam a conversar de fato, vão pra casa do João Carlos pra conversar um pouco melhor. E aí, gente, falei pra vocês que, né, eles tiveram uma história impactante, eles tiveram uma coisa muito importante pra ambos no passado. Então tudo isso vem à tona. Só que ambos também têm ali seus pés atrás, principalmente o Aleph. Então a gente vai acompanhar a dinâmica desses dois tentando se reaproximar, ao mesmo tempo que vão revisitar cicatrizes dessa relação passada, e não só da relação passada, como também das vidas pessoais, né, de cada um, e dos seus demônios internos. E eu achei sensacional como que em pouquíssimas páginas, tem, sei lá, 80 páginas, o Alisson conseguiu descrever, mostrar pra gente, desenvolver um casal com uma química incrível, que tinha uma história também muito impactante. A gente consegue sentir qual que era a raiz dessa história e por que não deu certo e por que eles estão pensando em ter um Remember ali, sabe? Então eu amei a dinâmica desses dois, desse gato e rato, de se aproximar e flertar um pouquinho e depois dar um passo pra trás porque lembra de alguma coisa do passado. Eu achei que foi muito bem construído, parecia que eu já conhecia aqueles dois, e não só individualmente, como eu já conhecia o casal, sabe? Então eu amei. E como se não bastasse, teve muita cena hot, maravilhosamente escrita, sério, muito bem escrita, muito mesmo. Então eu adorei, acho que foi a cereja do bolo pra mim, e o final também foi muito bom. Então eu tinha que dar 5 estrelas, porque pra mim foi perfeito, assim, perfeito. Não teve tanta vibe de Natal, porque só teve, assim, a gente sabe que se passa ali na véspera de Natal e tal. Não teve tanto essa vibe de Natal, mas sei lá, ainda assim eu gostei, eu me teletransportei pra dentro daquele relacionamento conturbado, né? Então eu adorei, tive a melhor experiência possível e eu já quero ler absolutamente tudo o que Alisson escreveu na vida dele. E agora, pra terminar esse vlogzão de Natal, eu vou pegar Se Ela Fosse Minha, que é um romance sáfico da Alison Cotran. Então vamos ver se vou terminar esse vlog de Natal com chave de ouro. Bom, gente, terminei Se Ela Fosse Minha, então terminei consequentemente esse vlogzão, só que não terminei com chave de ouro, que nem eu tinha comentado aí, né, que eu queria terminar com chave de ouro no vlog, no take anterior, aliás. É um livro fofo, é um livro divertido, tem um romancezinho ali que aquece nosso coração, mas falta um temperinho. Falta um sal, falta um tchan
a mais, sabe? Então, assim, eu acabei gostando, mas não amei. E é um pouco decepcionante, porque como eu falei pra vocês, eu já li outro livro da autora, né, que foi A Estratégia do Charme, e que foi um dos melhores livros que eu li no ano passado, se não me engano. Então eu tava esperando que esse aqui fosse ser tão bom quanto, e foi apenas bom. E eu tava até pensando, depois que eu terminei, que de todas as histórias que eu li nesse vídeo, né, só a do Alisson que foi 5 estrelas, porque se eu não me engano, todas as outras foram 3 estrelas e meia, ou seja, foram boas, mas nada muito uau, nada muito, ai meu Deus, que história perfeita. E isso, eu fiquei um pouco assim, cadê a magia do Natal? Cadê aquela história que vai me trazer aquela sensação de bem-vindo Natal, finalmente chegou e vamos decorar a casa e já começar a pensar na ceia. Enfim, aproveitar esse momento de fim de ano, sabe? Que geralmente isso dá o start pra mim quando eu começo a ler essas historinhas, que geralmente eu leio no início de dezembro, e dessa vez não deu muito. E eu tava até pensando que também, falando mais especificamente desse livro aqui, não se deu tanto, né, essa questão do espírito do Natal, porque o Natal fica nem em segundo plano aqui, fica em quinto plano. Porque, basicamente, a única coisa que tem a ver com o Natal é que a história se passa no final do ano, né? Se passa ali nos últimos dias de dezembro, mas tem muito pouca coisa mesmo sobre isso, assim. Acho que, sei lá, umas 2, 3 cenas em que alguns personagens fazem comidas de Natal juntos, mas só. De resto, não tem nada clima de Natal. E neve, né? Mas assim, neve, qualquer inverno do norte global tem neve. Então, fiquei um pouco decepcionado, confesso. Mas enfim, do que se trata, né, se ela fosse minha? Aqui a gente vai acompanhar a história da Ellie. Ela tem um plano muito bem traçado para os próximos 10 anos da vida dela. E assim, é o plano de sucesso da carreira, da vida pessoal, etc. No primeiro ano especificamente, né, desse plano colocando em prática de fato, ela tá super bem. Caraca, consegui um emprego dos meus sonhos, que eu sempre quis. Conheci uma menina ali que me apaixonei perdidamente, porém não deu muito certo, né? Não foi pra frente, mas isso serviu como inspiração pra ela até criar histórias e postar na internet e tudo mais. Só que aí tudo dá errado. Ela é demitida desse emprego, ela tem uma relação péssima com a família, principalmente com a mãe, ela tá em depressão, ela vive num lugar, assim, horroroso, ela trabalha num lugar horroroso agora, né, pra conseguir pagar as contas, e ela nunca esqueceu esse encontro com essa menina na época do Natal, né, do ano anterior. Porque, basicamente, elas se encontraram de manhã cedo, e aí elas passaram o dia inteiro juntas, passeando, conversando, se conhecendo, se amando, né, em todos os sentidos possíveis. Então foi meio que um amor à primeira vista, assim, só que foi um amor à primeira vista que não resistiu a uma noite dormindo juntas, porque no dia seguinte tudo deu errado e a gente vai até entender o porquê. E aí ela tá nessa situação, então, né, de que ela tá em depressão, ela não consegue pagar as contas direito, tá num emprego muito, muito, muito ruim, e aí o dono da cafeteria, né, de onde ela trabalha, chega pra ela com uma proposta. Eles se conhecem, né, eles saem juntos, ele chega pra ela com uma proposta de vamos fingir que... Aliás, não nem fingir, vamos casar de fato, só que assim, por puramente interesse. Por quê? Porque eu tenho uma herança aí que tá no meu nome, só que eu só posso pegar essa herança se eu casar com alguém, porque o meu avô deixou assim no testamento. E você tá precisando de dinheiro. Então, vamos casar, que aí eu te dou uma parte dessa minha herança quando eu conseguir. E aí, óbvio que a Ellie vai aceitar, porque, né, ela tá precisando demais do dinheiro pra tocar a vida dela. Só que o que ela não contava, assim, ela aceita, beleza, então vamos lá nessa aventura. E aí eles vão até passar o Natal na cabana da família desse cara. Detalhe que esse cara é super rico, tipo, muito rico mesmo. Só que ela não contava que quando ela chegasse lá, e isso não é spoiler porque tá aqui na sinopse, ela dá de cara com uma irmã desse cara que ela vai casar. E quem é a irmã? É a tal menina que ela se apaixonou perdidamente
no Natal anterior. Pois é. E aí coisas vão se desenrolar a partir daí. Então assim, é um livro que é muito rápido. Nossa, eu devorei esse livro. Basicamente eu li 70% dele no transporte público, porque é realmente muito rapidinho, a leitura é muito fluida e tal. E é bom, assim, pra você pegar e ler. Só que eu acho ele um pouco grande demais. Tem algumas cenas aqui que eu achei um pouco desnecessárias, sabe? Que podia encurtar e deixar o livro até mais fluido, até mais interessante. Só que, como eu falei, pra mim faltou esse temperinho. Porque, por exemplo, eu não conseguia torcer tanto assim pra esse casal, né? Para as duas meninas. Não conseguia me conectar tanto com todos os personagens, nem mesmo com a personagem principal, porque, por exemplo, ela sofre mais que a Juliette, né? Ela tem uma vida bem sofrida, mas eu não consegui sentir tanta pena dela, assim, ou sei lá, querer dar um abraço nela, que é o que a gente costuma sentir quando a gente tá nas nossas histórias mais tristes, de vida. Porque eu não consigo me conectar, sabe? Então, realmente foi um livro que me entreteve bastante até. Teve alguns pontos ali mais interessantes. E talvez seja também porque é um romance sáfico e eu sou muito mais, né, daqueles que leem romances aquilianos. Tanto que tem um casal específico, eu não vou falar quem, porque aí sim é spoiler, mas é um casal mais voltado pro aquiliano. Não exatamente, mas enfim, quem lê vai entender. E eu gostei muito mais. Eu queria muito mais aprofundamento, detalhes, etc. E não teve. Então, assim, senti um pouco mais de falta disso, mas isso é uma questão meramente pessoal, né? De um gosto pessoal meu. Mas eu acho que é levinho, é divertido em certo ponto. Tem um plot ali que fez eu ficar com o coração na mão. Então, realmente, até o final, assim, eu li até mais rápido, porque eu tava muito envolvido. Então, eu acho que do final melhorou, sabe? Acelerou o motor ali pra mim. Mas ainda assim, né, eu acabei dando 3 estrelas e meia, porque foi um livro bom, me divertiu, me entreteve, mas não foi nada uau. Mas ainda assim, eu recomendo pra vocês, porque eu acho que vocês podem ter uma experiência muito positiva com Se Ela Fosse Minha. E bom, gente, esse então foi o meu vlogzão de Natal. Como eu falei pra vocês, eu esperava que esse vídeo tivesse mais livros que me gritassem Natal e que me trouxessem pra dentro dessa vibe natalina. Até me levou um pouco, mas nem tanto, né? Queria mais. Então, estou aberto a recomendações. Me contem nos comentários o seu livro preferido de Natal, se eu não tiver lido. Quero muito ler, então me deixa aí nos comentários as recomendações. Me conta aí também se vocês já leram alguns desses livros, se vocês gostaram ou não. E também um ótimo Natal para todo mundo que tá me assistindo, que vocês aproveitem muito com a família de vocês, que vocês comam muito, porque Natal é uma época pra gente enfiar o pé na jaca e tá tudo bem, depois a gente recupera. Então é isso, Feliz Natal pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!